Graça e paz, amados. Graça e paz, igreja. Aleluias. Mais uma noite aqui na nossa live leitura. Livro de Atos dos Apóstolos. Graça e paz aí, Diaconisa Maria, minha mãe. Aleluias. Irmão Arilson também já está aí na área, já está entrando. Glória a Deus. Aleluias. Hoje terça-feira. Nosso dia, mais uma live leitura. Tudo indica que essa semana nós terminaremos o livro do sobrenatural, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. Graça e paz para você que está entrando, que vai entrar. Aleluias, né, ao Senhor. Meu paizão Edivaldo também já entrou aí para prestigiar a nossa live. Glória a Deus. Aleluias. Nossa live leitura hoje, capítulos 23 e 24 de Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. Amados, essa live leitura, o propósito dela é de que nós tenhamos contato com a palavra, né? Nós vivemos hoje uma cultura de uma igreja que é muito difícil ter contato com a palavra, a questão da leitura diária, do devocional. Então esse projeto da live leitura é exatamente fomentar em nós essa questão da leitura da palavra, né? Então essa live leitura nós fazemos o seguinte, de segunda a quinta nós lemos 2 capítulos da palavra por livros. Começamos lá em Mateus e já estamos terminando Atos dos Apóstolos, indo já para o livro a Epístola aos Romanos. Então são 2 capítulos por dia, numa live que é realizada às 23 horas aqui no Instagram da Pérola Vila Velha. É salva essa live, é colocada lá no YouTube, que o canal é Pérola Vila Velha também. E é uma live que é feita de segunda a quinta-feira. De sexta, sábado e domingo nós não temos a live, né, por conta dos nossos afazeres, compromissos também, né, outras tarefas do ministério, tá? Então a live de segunda a quinta-feira. A Evangelista Creuza também entrou aí, graça e paz, Evangelista Creuza, glórias a Deus, tá bom? E vai pegando aí por gentileza, né, sua Bíblia, Bíblia física. Por quê? Para nós termos um manuseio, estamos manuseando, tendo o contato com a palavra, tá? E é enriquecedor, porque todos nós precisamos e necessitamos ter contato com a palavra. Eu, por exemplo, e quando nós vamos lendo assim, né, nós fazemos uma espécie de pente fino. Então, coisas que a gente já tinha esquecido, detalhes que nós às vezes não tínhamos visto. Então, tudo isso ele é revisitado. Tá aí, ó, Carla Mendes, lá de Aimorés, também tá aí na live, também prestigiando. Graça e paz, Carla, quantos anos estamos aí? Carla me conheceu, eu era ainda menino, né, criança, bagunceiro. Glórias a Deus. E tá aí agora prestigiando, né? Me conheceu fazendo bagunça. E agora estamos aí na live aí. Glórias a Deus, depois de alguns anos. Amém? Pastora Érica também entrou aí. Pastora Érica é minha esposa. Amados, glórias a Deus. Já estamos com 6 pessoas online, fora eu. Tá? Então, aqui o que nós iremos fazer? Hoje, nós vamos ler o capítulo 23 e o capítulo 24. Tá? Então, como nós temos o dia de quarta e de quinta, essa semana nós vamos terminar o livro de Atos dos Apóstolos e na semana que vem começamos a Epístola aos Romanos. Essa live vai ficar salva no Instagram, depois vai ser postada também lá no YouTube, tá? Então, assim, por gentileza, nos siga aqui no Instagram, nos siga, comenta, compartilha. Lá no canal do YouTube, ative as notificações para os novos vídeos você ficar sabendo. Também se inscreva no canal e compartilha, né? Manda aí para amigos, amigas. Às vezes você está na hora do almoço, alguma coisa assim, você vai lendo, amém? Então aqui, o propósito dessa live, ela não tem uma profundidade de um estudo
né, por causa do tempo, mas também ela não é tão rasa. Então nós vamos ler e vamos fazer um comentário, amém? Vamos fazer uma oração. Então eu gostaria, tá, que você já pegasse, por gentileza, sua Bíblia física em papel, tá certo? Abra aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23. Nós vamos estar lendo e fazendo alguns comentários, tá bom? Vamos fazer uma oração, então? Pai amado, nós oramos nesta hora colocando a nossa vida diante do Senhor. Queremos pedir nesta hora, Pai, a Tua bênção. Queremos colocar nossas vidas, Pai, diante do Senhor Deus. Pedindo, Pai, a Tua graça, a Tua bênção. Meu Deus, nesta live, que o Senhor Deus venha estar, Senhor, nos cobrindo. Meu Pai, com Teu sangue, com o sangue do Senhor Jesus. Pai, para nos purificar de todo o nosso pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz que nós devemos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Senhor Jesus. E nós queremos pedir nessa hora, Pai, que nós possamos ser perdoados. Queremos solicitar a presença e a manifestação do Teu Espírito Santo em nosso meio. E que todos os nossos pecados sejam apagados, sejam perdoados. E que o Senhor Deus venha estar, Senhor, nos ajudando, nos auxiliando, abençoando nesta hora. É assim que nós oramos, pedindo a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Amados, vamos então estar lendo aqui livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Só para já contextualizar, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o seguinte, no capítulo 9, para também nós fazemos uma contextualização antes de lermos. O capítulo 9, ele vai tratar da conversão do apóstolo Paulo. O capítulo 9, o capítulo 8... ele termina com o diácono Estevão sendo morto. E um jovem chamado Saulo recebendo, consentindo na morte dele e recebendo as roupas, as capas dele. Capítulo 8 termina assim. O capítulo 9 começa com o apóstolo Paulo, até então apenas um jovem, um fariseu, né? Ele cerca de seus 27, 28 anos, conforme alguns estudos dizem. Agora indo até o sumo sacerdote, porque ele era uma pessoa de networking, ele era uma pessoa bem relacionada, ele tinha acesso e contato. Ele agora pegando cartas de autorização para onde quer que houvessem cristãos, que até então não se chamavam cristãos, mas eles falavam que era uma seita, né? A seita chamada O Caminho, aqueles que eram membros do caminho. Então ele vai lá, então esse é o capítulo 9. Então aí ele tem a experiência com o Senhor, que nós sabemos, que ele, né? Ele vem um resplendor de luz, ele fica cego, como ele mesmo relatou. Ele cai ali do cavalo, ele se converte, ele começa a pregar ali durante 3 anos mais ou menos em Damasco, na Síria. Depois ele vai viver um período de ostracismo, mais ou menos 14 anos. Quando o diácono Estevão morreu e o próprio, até então, fariseu Saulo perseguiu a igreja, aquela perseguição, os discípulos eles se espalharam de Jerusalém e foi fundada uma igreja em Antioquia. Essa igreja depois, cerca de ali mais ou menos 20 anos depois, né, mais ou menos 17 a 20 anos depois, Barnabé, ele vai lá, ele pega Saulo, ele leva para esta igreja. Isso ele passou 14 anos no ostracismo. O que é ostracismo? O apóstolo Paulo ele ficou 14 anos, depois ele voltou para a cidade dele, depois de 3 anos que ele se converteu, ele ficou 14 anos sem ser usado. Ninguém conhecia ele, ninguém sabia o que ele fazia, ele era um anônimo, completamente anônimo. Barnabé vai lá em Tarso, na Cilícia, pega ele vai para a igreja de Antioquia, fica ali 1 ano ensinando. Então o primeiro ofício que ele vai exercer é o ofício de mestre, de doutrinador. Então ele vai doutrinar a igreja e tudo mais. Então assim, acaba o capítulo 9 ali, né? Isso que eu falei, relatei para os irmãos, é o capítulo 13, né? Que fala dessa busca, né? Então o capítulo 9 é isso aqui. Aí não fala mais nada dele. Aí depois, no capítulo 13, é que o apóstolo Paulo mais uma vez volta. Então ele volta agora no capítulo 13, 14 e aí sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Metade do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai se ocupar do apóstolo Paulo. É isso que nós precisamos entender aqui hoje, tá? Qual que é o mapa, qual que é a estrutura do livro de Atos dos Apóstolos. Então,
Mais uma vez para nós entendermos aqui, porque é uma leitura, mas ainda que rápida, é um estudo também, não deixa de ser. Então vamos lá, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus ele está subindo para as alturas, que nós chamamos de ascensão do Senhor Jesus, ele está subindo. Então ele está dando os últimos comandos para os apóstolos dele, aquele colégio de 11, né, porque Judas Iscariotes tinha cometido suicídio, ficou aquele colégio lá com 11. E aí, dentro desse capítulo 1, nós vemos agora eles elegendo, graça e paz, irmã Marlúcia, Deus te abençoe. Agora, aí ainda no capítulo 1, nós vemos agora a eleição de Matias para completar esse colégio apostólico de apóstolos que conviveram com Jesus, certo? Capítulo 2 é a descida do Espírito Santo, é o dia de Pentecostes. Capítulo 3 é Pedro e João, esses apóstolos, ali no Templo Formosa, curando um coxo. Por causa dessa cura, eles foram presos, que isso é o capítulo 4, e eles voltam para a oração. Capítulo 5, nós vemos ali Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo e morrendo, tá? E os apóstolos ainda fazendo milagres e sendo presos. Graça e paz, a irmã Marlúcia novamente, minha prima Vera Damasceno entrando também, Deus te abençoe, glória a Deus. Então, capítulo 5, nós temos ali Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo e os apóstolos continuando a fazer prodígios, sinais e maravilhas. Capítulo 6 é a instituição dos diáconos, ou seja, nós vemos que existe um ministério que é o ministério da palavra e a oração, que não podem parar. Só que aí também tem a questão da assistência aos domésticos da fé. Então ali agora é instituído que é o ministério de socorros, que é para socorrer a igreja. Então é a instituição dos diáconos, capítulo 6, tá? Aí já no capítulo 6, no próprio levantamento desses diáconos, nós temos a prisão de Estevão. No capítulo 7 nós vemos Estevão se defendendo. Capítulo 8 e no final aqui do capítulo 7 a defesa de Estevão e ele morrendo. Capítulo 8, nós vemos agora a perseguição da igreja primitiva e o ministério de evangelista de Filipe, que era o diácono. Capítulo 9, a conversão. Capítulo 10, nós temos o primeiro graça e paz, Cleide, Deus te abençoe também. No capítulo 10, nós temos agora um gentil que era Cornélio, da corte italiana, que também recebe o Espírito Santo, tá? Isso gera uma confusão entre os judeus, e aí no capítulo 11, Pedro tem que se explicar. Capítulo 12, Herodes mata o apóstolo Tiago à espada, e também ele é morto comido por bichos. Aí vem o capítulo 13. O que eu quero dizer com isso? O livro de Atos ele tem 28 capítulos. Então nós vemos que o capítulo 9 retrata o apóstolo Paulo. Então assim, a metade desse livro é dedicado ao apóstolo Paulo e todos os feitos, as viagens que ele fez. Aí nós vimos ontem, porque o apóstolo Paulo então ele teve essa fase na vida dele. De criança até a juventude, foi criado em Jerusalém, numa escola farisaica, hebraica, de um mestre, de um rabino chamado Gamaliel, tá? Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então, aí já no final da sua juventude, ele era um fariseu extremista, radical, né? Prendia, consentia para matar, para pedrejar. E aí ele tem o período da conversão dele, e assim que ele se converte, ele fica 3 anos pregando. Passados esses 3 anos pregando, a igreja de Jerusalém manda ele de volta para a cidade natal dele, que era Tarso, da Cilícia. Ele fica 14 anos ali sem fazer nada. Ele volta agora, Barnabé traz ele de volta para a igreja de Antioquia, tá certo? Ele começa agora a exercer o ministério dele. Qual o primeiro ministério que ele exerceu? O de mestre, ensinava a igreja. Depois ele com Barnabé começaram a fazer as viagens missionárias, as viagens apostólicas de envio, de plantação de igrejas. E o último período agora que ele vai começar agora a entrar, depois disso tudo que nós vimos aqui do ministério dele, que é o período das prisões. Quando agora ele vai começar a ser preso. Ele, inclusive, muitas das suas cartas,
ele vai escrever estando preso. Então isso é muito fundamental nós entendermos, temos isso na nossa mente, da cronologia. Então nós temos lá os evangelhos retratando o ministério de Jesus. Jesus é menino, cresce, aos 30 anos vem perante João Batista, é batizado, tem um ministério de 3 anos e meio mais ou menos, é morto, ressuscita, aparece mais ou menos 40 dias para os seus apóstolos, sobe ao Pai, capítulo 1 de Atos, quando dá 50 dias, a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, que também é o cumprimento da profecia de Joel. E aí agora que nós vamos ver esses apóstolos agora desenvolvendo o seu ministério. Porém, a igreja de Jerusalém ela não teve tanto impulsionamento, porque ela ficou restrita a Israel, a nação de Israel. E Deus ele pega agora o apóstolo Paulo, que vai ser o apóstolo dos gentios, e aí que o evangelho vai se espalhar pela Ásia, pela Europa, tá certo? Então esse aqui é o mapa para nós termos. Então, por que eu estou explicando isso tudo até aqui? Para nós não apenas começarmos a ler e não entender o que nós estamos lendo. Então agora nós estamos chegando no finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos. Agora o apóstolo Paulo ele vai ser preso e vai até chegar a Roma, tá certo? Que ele vai ser preso em Roma, na capital do império. Por quê? Porque ele era cidadão romano. Então, como eles prenderam ele usou da sua cidadania, que lhe permitia recurso de apelação para o próprio César. Ou seja, como cidadão romano, ele tinha direito de ir lá para a capital do império para lá apresentar a sua defesa. Então, é disso que nós estamos tratando. Amém? Para nós entendermos aqui, temos esse quadro aqui. Então, ontem nós vimos que ele chega lá em Cesareia, é profetizado que ele ia ser preso, e de fato ele foi solto porque ele era cidadão romano, mas mais uma vez agora ele vai passar por um julgamento religioso, sozinho, que é no Sinédrio. Amém? Então esse agora que nós vamos ler aqui, que é o capítulo 23, depois dessas explicações. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então o que nós já estamos vendo aqui? Para vocês entenderem. Então ele foi apresentado ao Sinédrio, e o Sinédrio era uma corte religiosa e judiciária ao mesmo tempo de Israel. Era uma corte teocrática, tá? Então aplicava a lei para crimes religiosos. E o que ele usou de estratégia para se defender? O que são fariseus e saduceus? Dentro do judaísmo existiam vários partidos. Então, por exemplo, saduceu, o partido dos saduceus, era um partido daqueles que tinham mais dinheiro, mais posses, era de sumos sacerdotes, e eles não acreditavam na ressurreição, nem espírito, nem anjo, nem nada, tá? Os fariseus
eram mais conservadores, eram mais assim do povo, era algo mais popular, e eles acreditavam em anjo, em espírito, em ressurreição. Então, como ele era fariseu, ele sabia que tinha esses dois partidos no Sinédrio, ele vai e usa dessa estratégia, falando assim, olha, eu estou sendo julgado porque eu acredito em espírito, eu acredito em anjos, eu acredito em ressurreição de mortos, é por isso que eu estou sendo julgado. E aí começa a ter esse problema dentro do Sinédrio, tá? Aí vamos lá prosseguir, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então nós já vemos aqui que o próprio Senhor Jesus aparece em espírito para ele. Então o fato dele ser preso e ser conduzido para Roma não foi um vacilo dele ou um erro dele. O próprio Senhor Jesus, foi a vontade do Senhor Jesus que ele fosse para a capital do império para quê? Para espalhar a mensagem do evangelho, para semear, expandir o reino. Versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspiração. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram, juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vos apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse, leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe, que tens a comunicar-me? Respondeu ele, os judeus decidiram rogar-te que, amanhã, apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou, tende de prontidão desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei se ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada porém que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os de cavalaria irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse, ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Amém? Então é isso aqui que nós vemos, tá? Nós estamos acompanhando aqui, lendo, né, o início dessa última etapa da vida do apóstolo Paulo, que é o seguinte, a fase que ele
vai envelhecer, já está um pouco mais velho. É uma fase de prisões. Ele não vai agora começar a fazer, vai continuar as suas viagens missionárias. Ele agora está entrando numa fase de prisões, onde que também de uma certa forma o Senhor Deus ele vai usar isso para quê? Para que ele possa ter o seu tempo de dedicação, em que ele vai receber diversas revelações e vai assinar, escrever, produzir as cartas que hoje compõem o Novo Testamento. Então é isso que nós vemos, né? Eles acusaram ele, tentaram matar ele, e agora esse comandante já está mandando ele para um governador chamado Félix, tá? Agora é o último capítulo que nós vamos estar lendo para finalizarmos aqui, que é o capítulo 24, tá? Diz assim: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por ter teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio. Salvo estas palavras que clamei estando entre eles: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando desceu o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então aqui é o último capítulo que nós lemos. E o que nós aprendemos nesse capítulo 24 aqui de hoje?
nós vemos que esse processo ele continua, só que agora eles chamam, né, este filósofo aqui, que seria mais uma espécie de um advogado de acusação, chamado Tértulo, né? Então eles contrataram uma pessoa para condenar, para acusar o apóstolo Paulo. E aí ele vai apresentar toda a sua defesa de que tratava-se de um julgamento por causa de doutrinas. E qual que é a doutrina que ele estava apresentando? A doutrina do Senhor Jesus, da ressurreição dos mortos. Muito interessante aqui que a palavra diz que o apóstolo Paulo já tinha tomado uma proporção tão grande que eles falaram que ele era um agitador, né? E de que ele era o principal da seita dos nazarenos, como eu tinha explicado para vocês. Porque os cristãos só começaram a ser chamados cristãos lá em Antioquia, quando o apóstolo Paulo estava ensinando. Mas para os judeus, os cristãos eram apenas uma seita, a seita dos nazarenos. E o apóstolo Paulo já era a principal figura, o principal rosto. Então nós já vemos ali que o apóstolo Paulo ele já tinha superado os demais apóstolos. Não no sentido assim, pejorativo da palavra, mas no sentido sim, de que ele já tinha tomado uma proporção mundial, a nível de que todos tinham nele esse reconhecimento. E também nós vemos aqui que tratou-se também até mesmo de questão de corrupção. Nós vemos isso aqui, né? Esse governador Félix, né? Ele fica ali preso por 2 anos. Ele tentava sempre estar extorquindo dinheiro do apóstolo Paulo, mas ele não pagou. Então é um ensinamento também para nós daquilo que é cidadania. Nossa questão é que nós não podemos cair em suborno, praticar suborno, nem nada que vai contra a palavra. E para finalizar, olha, muito interessante aqui o versículo 25, que fala, né, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Então o apóstolo Paulo ainda nem tinha escrito as demais cartas, mas tudo isso aqui depois vão virar aquelas doutrinas, né? Por exemplo, do domínio próprio, a doutrina dos frutos do Espírito, né? Os 9 frutos do Espírito, né? Todos aqueles frutos do Espírito: amor, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fé, perseverança, domínio próprio, mansidão, né? E do juízo eterno também e da ressurreição dos mortos. E aí, amanhã então, nós vamos dar continuidade na leitura de mais 2 capítulos. Né? Pode parecer um pouco complexo ou um pouco meio enfadonho, mas é porque é assim, né? É a leitura de todo o capítulo, versículo por versículo, para nós estarmos pegando ali como um pente fino e lendo a palavra do Senhor. Amém? Quero agradecer você, agora são 11h32, esses 30 minutos que nós passamos aqui juntos. Quero agradecer a todos que estão aqui, irmão Arilson, minha mãe, a diaconisa Maria, pastora Érica, irmã Marlúcia, minha prima Valdirene, glórias a Deus, minha prima Cleide, né, nossa prima, evangelista Creuza, Carla, meu paizão Edivaldo, amados, todos vocês que entraram, pastora Érica, todos vocês que entraram, que Deus possa abençoar vocês, tá bom? Amanhã nós voltamos na quarta-feira, nesse mesmo horário. Muitos, né, às vezes estão saindo porque precisam dormir, isso é compreensível. Mas essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também será postada no nosso YouTube. Nos siga, compartilha, comente. E amanhã nós voltamos, amém? Vamos fazer uma oração agora da noite para Deus nos abençoar, em nome de Jesus, e nós vamos nos despedir. Pai, quero orar em favor de todos os teus filhos que aqui estão presentes nesta live de forma online e aqueles que depois irão ver esta live salva. Pai, vai abençoando todos os teus filhos. Derrama da tua bênção, derrama da tua graça, do teu poder, que na autoridade do nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus possa estar abençoando a nossa noite, nos dando segurança, nos dando a tua bênção, o teu auxílio, nos livrando, nos guardando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todos possam ser alcançados por estes ensinamentos. Abençoa o teu povo, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenham uma excelente noite, um bom descanso. Graça e paz, tchau, tchau, e amanhã nós voltamos em nome do Senhor Jesus. Amém.